Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 31 de outubro de 2024, dia do Saci, dia do Halloween, e está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor dentro do possível. E hoje aqui comigo temos ela, a animadíssima Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Olá, tudo bem? Não ganhei um docinho hoje. Tá, mas Cosme e Damião eu ganhei, então um ponto pra Cosme e Damião, 0 Halloween. Não, isso aí eu concordo, cara. Cosme e Damião muito superior ao Halloween, assim, não tem nem comparação, cara. Ó, e fechando o nosso trio de hoje, temos ela aqui também, animadíssima, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Ei, tudo bem. Eu ganhei um pedaço de bolo hoje, conta como doce? Depende, qual é o bolo? É o melhor bolo que eu já comi em toda a minha vida. É um bolo de morango com ninho, que tem numa loja daqui. Não, mas peraí, o bolo que você comeu hoje, antes da gravação, é o melhor que você já comeu na sua vida inteira? Mas assim, eu sempre como ele, sempre que possível, porque não é barato pra comer o tempo todo, mas... E é sempre o melhor? Sim, é sempre o melhor. Eu nunca comi um bolo melhor do que esse em toda a minha vida. É muito gostoso. Só de lembrar dele, eu tô aqui salivando. Caraca, tem que dar os parabéns pra esse confeiteiro aí, porque toda vez que a Thaís vai lá, é sempre o melhor que ela já comeu. Ele está sempre superando, né? Não, é o mesmo, né? Continua sendo o melhor. The top, the best. The best of cakes. Não, mas você falou que hoje foi o melhor que você já comeu na sua vida. Pra mim é o de hoje. Não, hoje não, Vitor. É o melhor bolo. Eu não disse que foi a melhor fatia. É o melhor bolo. A melhor empresa. Entendi. Tá, beleza. Não foi a melhor fatia. Peraí, vocês não entenderam isso? Vocês estão... Eu tô curiosíssima agora. Que isso? Quando vocês vierem em João Pessoa, eu levo vocês lá. É numa rua. O povo de João Pessoa adora isso. É uma rua agora que o povo chama da Vila Madalena de João Pessoa. É um quarteirão. Não. Rua. Tá paulistando João Pessoa? Não, pelo amor de Deus. Não, o povo tem essas coisas, sabe? Aqui tá com isso também. Uma rua cheia de loja. Aí é Oscar Freire Paraibano. Não, pelo amor de Deus, cara. Estão exportando São Paulo aí? Não, aí eu não aguento. Vou encerrar essa chamada aqui. Pô, pelo amor de Deus, cara. Um abraço aí para os nossos ouvintes paulistas, né? Amo todos vocês, coração aqui, ó. Tô fazendo aqui na live pro Reni, pro Bruno Teixeira. Também gosto, inclusive, tô aí mês que vem. Exatamente. Chego já. Muito bem lembrado, Thaís. Você estará na CCXP, não é isso? Exatamente, CCXP, mesa B33. Estarei lá. E quem não for pra CCXP, eu vou ficar mais uma semana em São Paulo depois. De repente a gente marca alguma coisa com os ouvintes. Olha aí. Karaokê. Enfim, eu chego dia 4 e vou embora dia 16. Ou seja, do dia 4 ao dia 16 de dezembro, Thaís Kisuki estará em São Paulo, é isso? 2 semanas sem gravar o Midcast, é isso, né? Não, vai levar o microfone. Vai ter que levar. Posso levar. No dia da CCXP não vai ter como, né? Mas na outra semana dá sim. Eu pretendo levar o computador, que se rolar algum trabalho, alguma coisa assim. Vamos lá, pupurri de notícias e atualizações de notícias passadas, tudo junto e misturado. A gente tem falado aqui nas últimas semanas sobre o processo no Conselho de Ética da Câmara do Glauber Braga, né, o deputado do PSOL, o marido de Ana Raíssa, né, Ana Raíssa? Meu homem. Que a Sâmia não nos escute. Então, aí teve uma sessão no Conselho de Ética justamente para ouvir 3 testemunhas do caso. Uma das testemunhas é o Gabriel Costenaro, que é justamente aquele integrante do MBL que o Glauber teve que chutar a bunda dele para ele sair lá da Câmara e parar de encher o saco. E aí ele deu o seu depoimento, o Glauber Braga perguntou para ele, né, quem tinha autorizado a entrada dele. Aí ele disse que veio de carona com o motorista de Uber, né, para acompanhar a discussão do projeto que estava ali, da proposta, né, que tentava regulamentar a profissão ali de motorista de aplicativo. E aí ele falou que entrou com a autorização da deputada do Novo, Adriana Ventura. E aí o Glauber também questionou, né, quantas vezes já tinha abordado ele de forma, né, desrespeitosa, ele negou e tudo mais. E além disso, o Kim Kataguiri também deu depoimento,
né, falando que eles discutiram depois quando estavam lá na sala da Polícia Legislativa, né, ele e o Glauber, e o Alberto Fraga, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública, também deu depoimento nessa sessão, ou seja, só gente asquerosa, né, dando depoimento. E aí depois disso, dessa sessão, a informação que tem aqui no site da Câmara dos Deputados é que o presidente do Conselho de Ética, Leur Lomanto Júnior, que belo nome, hein, do União Brasil da Bahia, vai discutir com o relator do processo, o deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, o cronograma para novos depoimentos. Perseguição, né? A gente já falou disso aqui. E vamos continuar batendo nessa tecla. O que estão fazendo com o Glauber é pura perseguição. A gente já teve coisas muito mais sérias e que mereciam conselho de ética e não foram para frente. É mais uma tentativa de tirar um deputado do PSOL, né, da esquerda, de lá, porque nada que é feito contra o MBL é ruim. Nada, absolutamente nada. Não, Carla Zambelli, inclusive, por exemplo, tá aí até hoje, né, com o mandato dela. E para piorar, quem foi processado, quem foi condenado foi justamente o rapaz que foi perseguido. A gente se questiona quais são os limites que essa abordagem MBL, Pânico, CQC podem ter no ambiente de discussão política, no ambiente parlamentar, porque ao mesmo tempo em que é importante que o povo tenha acesso à Câmara para, enfim, se posicionar, essa situação específica não é ninguém querendo buscar um direito, lutar por um direito ou qualquer coisa desse tipo. Inclusive, a gente já viu ativistas de esquerda sendo agredidos por questões assim que não chegavam a abordar nenhum político especificamente, né? Mas porque estavam lá para, enfim, se posicionar a respeito de pautas que defendiam. Isso foi um caso extremo. Se existe decoro para a forma como a gente deve se vestir nesses ambientes de funcionalismo público, se eu não posso entrar de bermuda, por que eu posso entrar xingando a mãe da galera? Porque a gente sabe que no fim das contas acaba caindo pro lado mais fraco. Mas isso é claramente uma perseguição ao Glauber, né? Ele incomoda muito e Arthur Lira, eu acho que deve encarar o Glauber como um desafeto pessoal. Conseguiram com essa situação algo um pouco mais passível de conseguir acusá-lo de alguma forma, né? Então vão espremer, fazer o possível para tentar tirar o mandato do Glauber a partir dessa situação. A gente vai continuar acompanhando esse assunto aqui, com certeza, né? Qualquer nova atualização a gente volta a comentar aqui no Midcast Política. Vamos seguir aqui com a nossa pauta, só a título de registro, né? Porque a gente já comentou muito no episódio passado a respeito do resultado das eleições 2024, né? A gente fez a nossa live, então é a nossa transmissão, né, que a gente fez ao vivo no último domingo, que tá no canal do Midcast no YouTube. Inclusive, convido os ouvintes a visitarem, se inscreverem e consumirem o conteúdo do Midcast por lá e assistirem a live se vocês perderam no dia. Então vou fazer um complemento, né, ao que a gente falou bastante, que foi o resultado em relação aos candidatos apoiados pelo Bolsonaro. Um levantamento feito pelo Intercept mostrou que 2 em cada 3 candidatos a prefeito apoiados pelo ex-presidente perderam nas capitais, 10 em 13 pupilos saíram derrotados. O mapeamento analisou os posts feitos pelo ex-presidente nas redes sociais e analisou os resultados eleitorais nas cidades onde Bolsonaro declarou apoio público ou visitou ao longo da campanha para apoiar um candidato. Então, ao todo, 68 municípios foram mencionados em publicações do Bolsonaro. Em 24 deles, o representante do PL ganhou, né? E nos outros 44 foi derrotado, que equivale a 64,7%. Em 2020 já tinha meio que acontecido isso, né? Quem o Bolsonaro apoiava, né, dava água, ele se ferrava. A gente viu que teve um crescimento muito grande do PL nessa eleição, a gente comentou bastante, né, no último episódio, mas pelo menos assim, um certo alívio, né, de ver que o inelegível se ferrou na maioria dos apoios que ele deu, né? Eu tenho a impressão que a figura do Bolsonaro, eu não vou dizer que
se torna persona não grata porque o bolsonarismo tá vivíssimo, né? Mas a figura do Jair, ela não tá mais, sabe? Depois que Luciborne parou de pintar... Ai, Luciborne. Depois que ela parou de pintar o Jair como um príncipe encantado, não sei, assim, meio dedo podre, assim, se ele fala de... Que é diferente do PL, né? O PL tá aí. Eu acho que o PL, tal qual um fungo, ele vai conseguir ainda extrair muito da podridão da família Bolsonaro, da figura do Jair e tal. Mas o Jair mesmo não é muito carismático, cativante, nem alavanca esse povo todo, mas não sei. Eu gostaria de repetir o que eu falei na outra eleição, né? Que a figura dele estava meio secando. Mas eu não acho isso ainda. Não acho mais. Eu tinha falado isso, mas eu vi que não, que ele ainda... Mas... tem uma certo pé frio aí, que eu acho que tá mais ligado à figura dele, pessoal, do que ao bolsonarismo. Lembra aquilo que a gente sempre, durante o desgoverno dele, a gente falou muito, assim, que o bolsonarismo já tinha se tornado maior que o próprio Bolsonaro, né? Então acho que o bolsonarismo tá vivo, mas a figura dele não é uma figura que desperta paixões mais, assim. Você pega, por exemplo, o Nicolas, que é parte do bolsonarismo, mas ele, por conta própria, conseguiu eleger muito mais gente apoiada por ele do que o próprio Bolsonaro diretamente, né? Eu tava escutando que acho que ele elegeu, sei lá, 60 vereadores diretamente, né? Que ele apoiou alguma coisa assim. São números bem grandiosos, se você parar pra pensar. Então, acho que vai bem nessa linha, né? O bolsonarismo já é algo maior do que o próprio Bolsonaro, né? Ele já ganhou vida própria nas ramificações dele aí. O bolsonarismo virou o nome do novo fascismo à brasileira. Então, assim, enquanto isso, a gente pode dizer que o bolsonarismo está vivo. Mas não só ele, assim, ele e a família dele ainda tem, sim, muita força. Mas a gente já vê eles perdendo espaço para o bolsonarismo 2.0, né? Que é o bolsonarismo sem o Bolsonaro, que é Nicolas, que é Marçal, que é a galera que viu como funciona esse tipo de fazer política, né? Vamos fingir que isso é fazer política, vamos falar dessa forma. E aí, essa parece que é a nova tendência no momento. E cada vez mais essas pessoas vão se descolar da família Bolsonaro e dele próprio. E ele não só tá inelegível, como ele tá cada vez mais... Eu não sei nem que palavra usar, assim, sabe? Porque eu acho que patético não representa. Patético é o Deltan. Bolsonaro, ele tá, sei lá, definhando, ele tá se desfazendo, é como se tivessem jogado gotinhas de ácido nele, ele tá se desfazendo aos poucos, sabe? Esse negócio dele chorar pro Lula, pedir pra Lula liberar a anistia, é um negócio assim, que você vê assim, realmente que, com quem foi que ele falou? Que, é bom se sentir relevante. Ele, nessas eleições agora, não me lembro com quem foi que ele falou, mas tipo, ele tava lá na campanha e fez, é bom se sentir relevante. Imagina, esse cara deve ficar o dia inteiro coçando a barriga, sentindo pena de si mesmo e com raiva de Deus e do mundo, porque, enfim, porque não tem mais o poder que tinha antes. Agora, esses dados, a gente não sabe quais desses prefeitos teriam sido eleitos independente de Bolsonaro, né? Bolsonaro, teoricamente, apoiou Nunes, né? Apoiou aquele apoio assim, né? Um pé num barco, outro pé no outro. Mas será que, não sei se tá nessa lista, mas assim, eu acredito, né, não tenho esses dados para afirmar com certeza, mas eu acredito que dessa porcentagem deve ter uma boa parte que teria ganho, apesar, mesmo se não tivesse o apoio do Jair. O PL, ele atualmente é o partido bolsonarista, mas o PL parece que tá mastigando e digerindo tudo que pode, e quando ficar só o bagaço ele vai cuspir e vai fingir que nunca teve nada a ver com o Bolsonaro nem com a família dele. Essa é a impressão, assim, que eu tenho do PL, né, como um partido do centrão, não sei o quê, não é
Valdemar não vai morrer abraçado com Jair Bolsonaro, basicamente. E esse movimento que vocês falaram do Nicolas, ele teve muito ativo nessas campanhas, apoiando muita gente. E assim, eu acho que essa é uma coisa que a gente pode observar e replicar. Por exemplo, a Érica, ela apoiou uma vereadora em São Paulo e a vereadora foi eleita, foi bem votada. Eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais isso mesmo. Assim, quem tem visibilidade, ou dentro ou fora do estado em questão, até pode indicar, que nem o Nicolas fez, indicar outras pessoas, ou em outras cidades, ou dentro do estado, enfim. Mas eu acho que a gente tem que se apoiar, de fato, uns nos outros. E quem tem mais visibilidade tem que ajudar o coleguinha, tem que emprestar um pouquinho para os outros também. Quem tem mais carisma e alcance, né, tem que realmente emprestar isso para amiguinho. Eu concordo com você, Thaís. Agora, falando em alcance e carisma, né, vamos falar de duas pessoas amplamente carismáticas, que são Padilha e Gleisi Hoffmann, né, e vamos falar sobre o alcance do PT nessas eleições, rapidamente. A gente já comentou também no último episódio, né, sobre os números do PT, né, quantos prefeitos eles conseguiram eleger e tudo mais. E aí o Alexandre Padilha parece que teve uma reunião com o Lula na última segunda-feira, do dia que a gente tá gravando, e aí ele foi apresentar, né, um balanço, os números ali pro Lula, e ele levou números pro presidente, mostrando que teve um tsunami de reeleição no país, que foi uma taxa de 82%, a maior da história. Aí ele chegou a citar alguns casos e tudo mais, e aí ele fez uma fala que irritou a Gleisi, que a Gleisi até se pronunciou publicamente, que foi a seguinte, abre aspas, o PT é o campeão nacional das eleições presidenciais, mas na minha avaliação não saiu ainda do Z4, no caso zona de rebaixamento, para quem não está muito acostumado com esse termo no futebol, que entrou em 2016 nas eleições municipais, fecha aspas. E aí ele comentou, né, que o partido ganhou ali a capital em Fortaleza, teve outras pequenas conquistas e tal, mas que o partido precisa voltar a ter um protagonismo, né, principalmente nas grandes cidades e tudo mais. E aí a Gleisi ficou pistola, né, porque achou que a declaração foi um desrespeito, né, com o partido, ofendeu o partido, e vamos aqui, abre aspas para Gleisi Hoffmann. Padilha devia focar nas articulações políticas do governo, de sua responsabilidade que ajudaram a chegar a esses resultados. Mais respeito com o partido que lutou por Lula livre e Lula presidente, quando poucos acreditavam, fecha aspas, e eu achei que nunca ia chegar esse momento, mas eu concordo com Gleisi Hoffmann nessa chinelada que ela deu no Padilha, mas ao mesmo tempo eu não concordo quando ela fala que ela meio que atribuiu, né, o fraco desempenho do partido nas urnas ao fato de estar em um governo de, abre aspas, ampla coalizão, fecha aspas. Assim, desculpa aí, Gleisi, mas que ampla coalizão é essa que a coalizão tá sempre te apunhalando pelas costas, não faz coalizão com você em nenhuma cidade importante, né? Então, assim, que coalizão é essa? Óbvio, teve a coalizão para ganhar a eleição, isso é indiscutível, né? Grande frente ampla, mas agora, em relação às eleições municipais, pelo amor de Deus, a gente não viu esse cenário acontecer, né? A gente viu pontualmente o PT ajudar, apoiar algumas candidaturas que não eram ditas de esquerda, tipo Eduardo Paes aqui no Rio, mas não foi o diferencial. Não foi porque tá numa ampla coalizão nacional. Não existe isso, na minha visão, né? Então, ao mesmo tempo que eu concordo com a chinelada que ela deu no Padilha, não pela fala dele, mas por mandar ele focar nas articulações, que é realmente o que ele tem que fazer, em vez de ficar falando aí de Z4 e tal, que eu confesso que eu não achei desrespeitoso, não sei o que vocês acham, mas essa questão da ampla coalizão eu discordo completamente da Gleisi. Eu discordo também. Também concordo no ponto que você concorda, discordo no ponto que você discorda. Eu acho que nunca consegui concordar com a Gleisi assim, num negócio completo. Porque ela dá a entender que todo mundo, ou grande parte de quem foi eleito ou reeleito, por causa do PT. Porque ela tem isso, né? Ela fica puxando tudo pro PT. E não é. O PT, o PT não, mas o governo Lula é um governo sem base. A nossa base está contra a gente o tempo inteiro. Você tem partidos de ministérios que têm ministérios na mão e que votam contra o governo. Então eu acho que, ao mesmo tempo que o Padilha tem que focar nisso aí,
Cadê o Padilha criticando isso? A Gleisi também tem que ter um pezinho na realidade. Ela voa muito nessas coisas. Eu discordo quando ela fala que o PT lutou por Lula livre, por Lula presidente, quando ninguém acreditava nisso, pois é mentira. A gente teve uma ampla base progressista lutando por Lula livre, por Lula presidente. Assim, conheço gente que nem de esquerda e que estava no... Claro, não estava de cabeça no Lula livre, mas que achava um absurdo o Lula estar preso e tal, e todo o processo. Então, assim, não foi, o PT acreditou quando ninguém acreditava, não. Foi mesmo. Mas ela tem essa tendência a fagocitar qualquer movimento, vide ele não, né? Quando a gente teve o movimento de mulheres na rua contra a candidatura do Jair e tal, a primeira coisa que Gleisi fez foi abrir a boca para falar todas as mulheres do Brasil na rua pedindo Lula livre. E não era isso. Então ela tem essa tendência de fagocitar as coisas, que é uma tendência do próprio PT. Mas eu acho que aí tá na hora de cada um desses dois fazer o próprio trabalho, né? Essa lavação de roupa do PT em público engrossa muito as falas da famosa autocrítica do PT, porque o PT é o único partido de quem é cobrado autocrítica, sempre, né? Já tem uns 15 anos essa igrejinha da autocrítica aí. Não é que eu não acho que tem que fazer, porque a gente também cobra do PSDB, né? A gente do falecido PSDB, tanto que a gente adorava ver as tretas deles. É porque eram dois partidos grandes e importantes, o PSDB não mais, e eu não vou me cansar de dizer isso, mas o PT sim, então esse holofote está sempre em cima. Mas eu acho que tanto Padilha quanto o Gleisi estão certos em algumas coisas, estão errados em outras, e cada um tem que cuidar do próprio trabalho, porque não estão fazendo. O Padilha, então, pelo amor de Deus. Eu não tenho muito o que acrescentar, não. A Gleisi, ela faz um papel importante como presidente do PT, defender o partido, acho que faz parte eu compreendo, mas às vezes ela passa do ponto e faz umas análises meio equivocadas, assim, que não fazem muito sentido. Uma coisa que o Padilha fala e que a gente tem falado também é essa questão da avaliação interna que o partido precisa fazer. Por exemplo, de renovação de quadros, de novas lideranças, o que claramente é diferente dessa autocrítica que tanto se fala, né? Eu acho muito engraçado porque ninguém mais precisa fazer autocrítica. É só o PT e pronto. A imprensa não precisa fazer autocrítica, os outros partidos não precisam fazer autocrítica. Mas é isso, assim, tipo, cada um tá do seu lado jogando a bolinha no campo do outro. E lembrando que dizem que internamente tem essa disputa, né? Porque a eleição para a presidência do PT está se aproximando e parece que tem essas duas correntes internas, né? A galera que está mais ali do lado Padilha e a galera que é mais do lado da Gleisi. E só para pontuar aqui... Eu sou time Gleisi aqui, hein? Então, só para pontuar aqui, claro, para não parecer que a gente está só atacando a Gleisi, a gente está atacando o Padilha também, como a Ana mesmo já fez aqui, como a gente já fez em diversos outros episódios no passado. Só para deixar claro, porque às vezes chega um ouvinte novo aqui, olha só, estão os três se juntando aí para atacar a Gleisi enquanto estão passando pano pro Padilha. Muito pelo contrário, não tem nada de passação de pano pro Padilha aqui. O que mais a gente fez ao longo de 2023 foi criticar o trabalho ruim que o Padilha vem fazendo no governo, né? Então, só para fazer esse parênteses aqui. Vamos seguir aqui com mais uma notícia boa do governo em relação ao desemprego, né? Que vem numa sequência, só que isso parece que não pega parte da população, não vira um grande assunto, vira um grande mote do governo, que é a questão da taxa de desemprego, né? Que hoje foi divulgado, do dia que a gente está gravando, que a taxa caiu para 6,4% no terceiro trimestre, né? Segundo dados divulgados aí pelo IBGE, e é a menor taxa de desemprego registrada para um terceiro trimestre desde o início, em 2012, da série histórica da PNAD contínua. O desemprego recuou meio ponto percentual em relação ao trimestre de abril a junho de 2024 e caiu 1,3 ponto percentual frente ao mesmo trimestre de 2023. Então a gente chega agora nesse momento com 7 milhões de pessoas, né, sendo o número de desempregados o menor índice desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015. Empregados com carteira assinada, né, carteira de trabalho são 39 milhões, sem carteira 14,3 milhões, por conta própria 25,4 milhões, trabalhadores domésticos 5,9 milhões, empregadores 4,3 milhões, empregados
no setor público, 12,8 milhões e trabalhador auxiliar familiar, 1,3 milhão. Você vê como o trabalhador por conta própria é um número altíssimo, quase a mesma quantidade de pessoas empregadas com carteira de trabalho. Quer dizer, quase não, mas assim, chega muito próximo. Então, se você assim, junta os sem carteira por conta própria, dá o número de trabalhadores de carteira assinada. Né? Aí é aquela coisa, né? Tipo, massa que o número de desemprego caiu, 6,4%. É um número muito baixo, e isso é muito bom. Que bom que as pessoas estão tendo possibilidades de conseguir renda para se sustentar, mas esses trabalhos por conta própria, a gente, infelizmente, não tem dados mais aprofundados para saber se são, de fato, pessoas que, por exemplo, trabalham como freelancer por opção, se são pessoas que, por exemplo, fazem parte do imprecariado, né, o famoso CEO de MEI. É um dado bom, mas é bom a gente ter cautela, porque eu acho que esses 25,4 milhões não é formado apenas de nômades digitais que trabalham com TI. Infelizmente não é mesmo. Número bom, né? Só corroborando o que Thaís disse, o que o Vitor falou, mas tem isso. Às vezes você tá ali no precariado, não é bem a sua primeira opção, é a opção que você tem. Mas são números para serem comemorados, mas comemorados com a mão na consciência de que a gente tem, hoje em dia, socialmente, muito essa dificuldade, né, da pessoa que trabalha por conta própria se ver como trabalhador, porque uma boa parte se vê como, né, o CEO de MEI, eu sou empresário, mas a gente sabe que, né, um aninho aí a gente já tá ruim das pernas. Eu fui PJ um tempo, é horrível, gente, é horrível. Você tem as obrigações do patrão, as obrigações do empresário, os direitos de ninguém. Então é muito ruim você ficar preocupado com isso, porque aí você vai abrindo mão de umas coisas. Porra, eu posso me organizar para ter férias? Posso, mas eu posso trabalhar mais um mesinho, né? Então isso vai afetando outras áreas da sua vida. Quem trabalha com freela, às vezes acaba tendo que baixar a sua margem de lucro ou baixar o seu valor do trabalho, né, para conseguir ter sempre mais trabalho e tal. Então, o bom de você ter bons números, né, várias coisas são boas, mas assim, quando a gente está em momentos que são chamados de pleno emprego, é um ótimo momento para você discutir o emprego no capitalismo, né? Discutir o que é qualidade de vida, o que é um trabalho de qualidade, por que eu preciso de uma rede social como é a CLT. Então é um momento bom para se discutir isso, porque no momento que você está com desemprego lá nas alturas, aí você não quer mais discutir isso, porque você tem que discutir o mínimo ali, né? Ou pagar o aluguel, ou pagar a comida e tal. Então esses momentos de folga que a gente tem, assim, são momentos bons para a gente discutir, para a gente olhar de perto esses números. Eu lembro que na época do Trump também nos Estados Unidos eles tiveram um número extraordinário, assim, de pessoas empregadas, mas se você olhasse de pertinho, você ia ver que é porque as pessoas tinham 3, 4 empregos. Isso é muito triste. Aqui no Brasil, por conta da jornada, né, de 8 horas ou 8 horas e meia durante o dia, geralmente não dá para a pessoa ter 3 empregos, igual nos Estados Unidos, porque a gente tem, né, às vezes a pessoa tem CLT e um outro emprego, ou ela é empregada de si mesma e ela atende vários clientes e tal, mas é um bom momento para a gente discutir esse aspecto para não deixar muito campo para germinar essa ideia de que o brasileiro é empreendedor de si mesmo, o brasileiro é o patrão. Como é bom ser patrão de si mesmo, porque não é bom não. Ser chefe também não é bom, mas ser chefe também não é bom. Diz a minha psicóloga que os nossos problemas vêm de 2 coisas, ou você tem emprego ou você não tem emprego. Então, assim, é um momento que dá para amadurecer essa discussão, né? A gente tem publicações sobre isso, então é um bom momento para discutir isso, mas é um bom momento para a gente ver que, porra, olha aí, né? Que número bom. Números melhores do que os da época da Dilma, né? Que já foram números extraordinários para a época. Tá ali no mesmo patamar, né? Já tá bem próximo. Acho que na época da Dilma foi 6,3% a taxa, né? Que foi a menor da época. Enfim, vamos torcer para que esse cenário continue
melhorando cada vez mais, né? Agora, um cenário que não melhora é em São Paulo, com o Tarcísio de Freitas no comando do governo. O negócio dele é privatizar. Vamos privatizar a porra toda, o que interessa é entregar tudo na mão da iniciativa privada. E essa semana teve um leilão que eu acho até um nome muito escroto, né? Leilão do segundo lote de escolas. Tipo assim, você tá literalmente leiloando escolas, assim. A ação em si já é desprezível, mas usar o termo leilão vinculado à escola torna ainda mais desprezível, né? Mas enfim, eles fizeram um leilão na última terça-feira, do dia que a gente está gravando, para ter ali aquela parceria público-privada e repassar a construção e a administração de 17 escolas públicas do estado. E aí, nesse primeiro lote, a gente teve ali o consórcio Novas Escolas Oeste São Paulo, que tem como empresa líder a Engeform Engenharia Limitada, né? E ela venceu esse leilão por 3,38 bilhões de reais. Então, ela teria oferecido ali o maior desconto em relação ao valor que eles estavam pedindo e tudo mais. E a Engeform, que ela é a empresa que ganhou nesse leilão, ela é sócia da Consolare, que é a empresa que administra 7 cemitérios na capital de São Paulo. Então, assim, fizeram um leilão para entregar a administração e construção de 17 escolas públicas até meados de 2026 de uma empresa que é sócia de uma outra empresa que administra cemitérios na capital de São Paulo. Então, esse é o nível. E aí a ideia dessa parceria público-privada, né, é que justamente após a construção das escolas, o consórcio fique responsável ali por criar centros educativos com ambientes integrados, tecnologia, espaços de inovação, e ela vai ser responsável pela merenda, pela internet, a segurança, a infraestrutura e limpeza das escolas. E os serviços, ou seja, não pedagógicos, né, das escolas, e a parte pedagógica continuaria, né, a cargo do Estado. E aí o Tarcísio disse também que o pagamento aos parceiros privados pode variar por unidade escolar dependendo do alcance ou não de parâmetros como frequência e matrículas, por exemplo, ou seja, vão ter metas essas escolas. Então é isso, gente, a gente teve esse leilão, só que aí entraram na justiça, né? A ação foi movida pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, o APOESP, e nessa última quarta-feira, do dia que a gente está gravando, o leilão foi suspenso. Então, nesse momento que a gente está gravando aqui, a gente tem essa situação, mas nada impede que até o episódio sair, algum desembargador já tenha dado uma liminar para tirar essa suspensão, né, e o leilão ser válido. Então, a gente tem essa situação aí, São Paulo privatizando a educação. O que vocês acham? Eu é maluco que eu estava olhando aqui na matéria que a empresa vencedora iria construir esse lote de escolas no interior do estado e depois administrá-las por 25 anos. 25 anos. É muito tempo, pô. É muito bizarro, muito absurdo isso. E se for uma merda, a gestão da empresa, tipo, são 25 anos. Quantos alunos não passam por essas escolas nesses 25 anos, né? Que tipo, é isso, assim, a pessoa entra na escola, sai e a empresa ainda tá lá gerenciando. Você falou o nome leilão, de fato, assim, não faz o menor sentido usar o nome leilão para um projeto educacional. Licitação é um termo um pouco menos digamos, obsceno, mas mesmo assim, educação é algo que deve ser feito com muito cuidado. Por exemplo, quando se fala em políticas públicas, se fala geralmente saúde, educação, segurança. E eu acho que a educação é justamente a mais delicada de todas essas, porque mexe com coisas muito subjetivas, mexe com o futuro, com as crianças que são o futuro da nação. Mas sério, assim, mexe com a formação. E assim, fala aqui na matéria, né, que a empresa não ia gerenciar a questão pedagógica. Mas a gente sabe que o que a gente
tem visto em parcerias público-privadas, o que geralmente acontece é o quê? Muito desvio de dinheiro, conchavo entre as empresas e o governo, a prefeitura, que contratam empresas como nesse caso, a empresa que constrói cemitério. Velho, cemitério hoje em dia nem lápide tem mais, é só um buraco pra enterrar o povo e bota a plaquinha em cima. Não existe um negócio desse, sabe? O que a gente vê é que os serviços privatizados pioram, sei lá, sempre. São serviços que pioram porque quem está gerenciando as empresas quer o lucro, então reduz o número de funcionários, faz o possível para lucrarem mais, como funciona na lógica capitalista, que não deveria ser a lógica aplicada na educação. Que bom que foi suspenso, mas assim, Tarcísio não vai desistir tão fácil enquanto ele não rifar o estado inteiro de São Paulo. E essa é uma ideia que tem muita... tem muitos zelelé, né, que gostam. Eu vi não sei se foi lá no nosso grupo, alguém mandou um link de um maluco desses aí, que depois eu vi que foi até... tava com denúncia aí de ter batido na mulher, eu acho. E tava felizaço lá na Bolsa de Valores. Nós vamos privatizar toda, nós vamos privatizar. É mais do que provado por fatos de que privatização, a teoria e a prática, para essa galera, porque pra a gente sabe que na teoria já é uma merda. Mas a teoria e a prática são opostas, né? Uma cidade não funciona como uma empresa. A parceria público-privada, ela pode ser muito benéfica, mas ela não tem que ser feita dessa forma predatória que seres como o Tarcísio querem fazer. Então, o que vocês estão falando é bem verdade, assim, dá um desgosto você ouvir isso, sabe? Parece uma coisa muito utópica, assim. Utópica não, muito distópica, aliás. É uma coisa muito distópica você ouvir isso, assim, leilão de escola. E por mais que falam, mas é só a parte administrativa, né? Não estamos falando a gente sabe onde isso leva, né? Onde a precarização do ensino leva. Então é terrível, assim. A minha posição sempre vai ser de que saúde, educação e segurança você não coloca nas mãos da iniciativa privada. Não existe isso. Exatamente. Estou em total acordo com as falas de vocês, mas um assunto que a gente vai continuar acompanhando aqui, né, para ver o desenrolar, porque no Paraná esse avanço, né, já foi feito e por lá a coisa já está degringolando, né? Então São Paulo está querendo seguir justamente por esse mesmo caminho, cara. É muita coisa para a gente ficar acompanhando e tendo que se amparar em pequenas coisas para salvar, né? Principalmente quando a gente depende do judiciário para suspender algo, para não ir para frente, a gente já está muito fodido e esse é realmente um caso. Mas falando em judiciário, vamos comentar sobre um assunto que, né, ganhou muita repercussão essa semana e que teve um desfecho hoje. Aconteceu aqui no Rio, o julgamento do Rony Lessa e do Elcio Queiroz, que foram aí os assassinos da Marielle Franco, que agora a gente pode já falar, né, com todas as letras que eles realmente foram os assassinos, porque eles foram condenados hoje, né, terminou esse julgamento no 4º Tribunal do Júri da Justiça do Rio de Janeiro. Então, a gente teve ali o Rony Lessa sendo condenado a 78 anos e 9 meses de prisão, enquanto o Elcio Queiroz, que foi quem dirigiu, né, o carro no dia do assassinato, o Rony Lessa foi quem fez os disparos, o Elcio Queiroz foi condenado a 58 anos e 8 meses de prisão. Só que como eles firmaram aqueles acordos de delação premiada, né, que foi justamente por onde eles chegaram no Brazão, né, na família Brazão, esses tempos de execução de pena serão reduzidos, né? O Ministério Público falou que vai recorrer dessa situação, porque eles tinham pedido 80 anos de prisão para os dois, e aí não entenderam muito bem por que o Elcio Queiroz pegou menos, enfim. Mas a gente teve esse desfecho hoje, né, depois de mais de 6 anos desse crime bárbaro que ocorreu, a gente tem finalmente, a passos muito lentos, a justiça começando a ser feita contra o assassinato da Marielle e do Anderson. E aí eu queria ler aspas da juíza, na hora que ela foi ler a sentença, a juíza Lúcia Glioschi, ela disse o seguinte, ó, abre aspas: a justiça por vezes é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. A justiça chega para aqueles que, como os acusados, acham que jamais serão atingidos pela justiça, fecha aspas. E agora, a partir de hoje, Ana e Thaís, eu não sei vocês,
vocês que agora eu me sinto completamente tranquilo de falar que a justiça nossa aqui do Brasil, ela é errada, é burra e é injusta, porque se a gente tem uma juíza que faz parte do judiciário, né, confessando isso numa sentença que ela tá dando para 2 assassinos, eu me sinto agora tranquilo de passar a falar sem ter medo de ser processado por alguém do judiciário, porque a juíza tá dizendo isso, gente. Se a juíza tá dizendo, a gente pode dizer também, pô. Esse caso da Marielle, eu acho que deixa muito claro isso que essa juíza disse. Que é um caso que nos anos Jair ficou travado e ficou muito claro que tinha um objetivo desse caso não andar pra frente, né? Então, as famílias de Marielle Anderson ficaram sem resposta esse tempo todo. E aí depois, rapidamente, as coisas foram desenrolando. De lembrança, assim, é o crime mais bárbaro, o crime político mais bárbaro, assim, da nossa história recente, né? Assim, pós-ditadura. E o envolvimento dessa gente, assim, os dois são ex-PMs e num contexto de milícia, né? Como é a ligação deles com milícia. Um caso que ficou travado, que tinha épocas que a gente achava que seria impossível você descobrir quem foi o assassino, ou, né, no caso, os dois, porque tinha um motorista, e quem foi mandante, e aí você vê que essa morosidade da justiça tinha um objetivo ali. Ou foi deliberadamente travado, ou foi deliberadamente deixado para lá, como ficou óbvio. É de uma tristeza, de uma revolta. Eu vi os comentários, assim, né, de que você tem os pedidos as falas de arrependimento do Rony Lessa que não convenceram absolutamente ninguém, que foram somente protocolares, assim, que o próprio, acho que um procurador comentou assim, o traço de sociopatia tá ali, né, porque você vê que é totalmente falso essas falas de arrependimento. A forma como eles recontaram o que aconteceu, né? Totalmente fria, totalmente... E todo o esquema, né? Todo o envolvimento. Teve umas gravações um tempo atrás, então o cara falando, a mulher dele falando, olha, fulano lá já confessou, falta você, porra, eu tô com medo, e não sei o quê. E a juíza chegar nesse ponto de falar, olha, a justiça chega a ser injusta, mas uma hora ela vem. E ela não vem uma hora não, porque a gente sabe que a nossa justiça, a imensa maioria dos casos no Brasil não são investigados a fundo ou não são investigados até o fim, você não descobre quem matou por que matou. E nesse caso a gente só tem um desenrolar porque, além de bárbaro, foi um crime político, né? Eu não sei se é um momento que eu tenho muito o que dizer, além do choque, tanto dos depoimentos em si, quanto da fala da juíza, né, de você. É uma justiça injusta, amorosa, tonta, burra, ao sabor das vontades políticas, ao sabor de delegados que querem ou não investigar. Então a nossa justiça está sempre muito frágil e ela é muito manipulável, né? Ela está sempre nas mãos ali. Aí a gente vê nas mãos do governo ou de quem ele tiver no guarda-chuva, se foi federalizado, se é estadual ali, quem é que está cuidando daquilo. Mas tem esse alívio, que é um alívio meio amargo, assim, de agora a gente sabe o que aconteceu. Tanto tempo depois, né? Foram 6 anos. É meio absurdo, mas é menos mal que a gente tenha chegado a uma condenação. E agora o Supremo quer julgar os mandantes e mentores ainda em 2024. É muito fácil condenar o Rony e o Elcio. Eu quero ver como é que vai ser na hora de chegar nos mandantes, na hora de chegar, no caso, nos Brasão. Isso daí, porque inclusive eu não sei como é a legislação, mas na minha cabeça o mandante devia ter uma pena maior do que quem executa. E falando em pena, né, aqui na reportagem do João tem a questão da pena máxima que o Elcio e o Rony Lessa vão ter por conta do acordo de delação premiada. Então o Elcio vai ficar preso no máximo 12 anos em regime fechado e o Rony Lessa vai ficar preso no máximo 18 anos em regime fechado e mais 2 anos em regime semiaberto. Então esses prazos começam a contar na data em que eles foram presos, no caso 12 de março de 2019, um ano após o crime, ou seja, 5 anos e 7 meses serão descontados das penas máximas, né, porque eles já cumpriram. Então o Elcio pode deixar a cadeia em 2031 e o Lessa iria para o semiaberto em 2037 e ficaria livre em 2039, né? São esses os prazos aí que os dois vão ter, né, depois do acordo
cor de delação premiada. Mais algum comentário ou podemos seguir? Vamos seguir então. Justiça aí por Marielle e Anderson sempre. Agora a gente vai dar um giro internacional, até mudei um pouco a ordem aqui. A gente vai fazer um rápido giro internacional antes da gente ir para a parte final da nossa pauta, que já são 11h22 da noite. Vamos falar rapidamente, Ana Thaís, sobre aquela eleição a mais bagunçada, né, do mundo, que é nos Estados Unidos da América, aquela zona, aquela republiqueta, que é os Estados Unidos. Para você que acompanha minimamente, você já sabe que é uma confusão quando você vê que os caras levam, sei lá, 4 dias para te dar o resultado. A gente ficou mal acostumado com o sistema brasileiro. Aí lá cada estado organiza a sua eleição, né? Não tem a justiça eleitoral, né? Igual a gente tem aqui no Brasil, né? Não tem um TSE da vida, um tribunal, né, nível federal. E aí quem projeta os resultados são os canais de TV. Você não tem um dado oficial. Aí o cara vota pelo correio. Aí o cara vota antecipado, porque a data da eleição é dia 5 de novembro. E aí parece que, segundo a Constituição lá dos Estados Unidos, a eleição ela sempre tem que ocorrer na terça-feira após a primeira segunda-feira de novembro, que no caso, esse ano vai ser dia 5 de novembro. Então é isso, a gente já começou a votação, inclusive o Biden já votou, já teve urna queimada, né, aquelas caixas de correio que fica no meio da rua, o pessoal queimou, ou seja, queimaram os votos, não sei como é que eles fazem nesse caso, essa zona, né, aí tem estado que a votação é quase inteiramente feita pelo correio, como em Washington, Oregon e Utah, então a gente tem essa situação que já começou a votação no dia que a gente está gravando, quando o episódio sair vai ser na véspera do grande dia da votação, já aviso que a gente, em hipótese alguma, vai fazer live ou qualquer tipo de episódio extra por conta disso, pelo amor de Deus, era só que faltava. Na próxima semana, obviamente, a gente vai comentar o resultado, que a gente acredita que já tenha alguma perspectiva, né, de ter saído o resultado, e vamos lá, Câmara e Trump, a disputa tá muito equilibrada, todas as pesquisas, que no fim não servem para nada, mas todas as pesquisas mostram que eles estão equilibrados, seja no âmbito nacional como nos estados pêndulos, e a gente tem o Kiko do Foguete fazendo doação de $1 milhão para eleitor conservador, eleitor do Trump, extrema-direita, que assina lá uma petição maluca deles. Inclusive o promotor da Filadélfia, um promotor público da Filadélfia, tá processando Elon Musk justamente porque ele tá comprando voto, né? Tá tentando comprar voto e mesmo assim, isso que ele tá fazendo parece que lá, que pela legislação americana, isso não conseguiria ser enquadrado como uma compra de voto. Ou seja, é uma zona, aquele país, o Trump que fez o que fez, tá perto de se reeleger novamente. Então assim, é esse o panorama da eleição americana que a gente vai trazer aqui pra vocês. Ana e Thaís, vocês querem complementar alguma coisa? Uma zona do caralho. É só isso. Cara, isso de votar pelo correio, se você fala que em qualquer outro país do mundo isso acontece, iam falar assim, é por isso que é subdesenvolvido. É por isso que aí insira aqui, Guatemala, Índia, Brasil, México, China, Japão, qualquer outro país que não os Estados Unidos. Sem contar que, pela lei deles aqui, é sempre uma confusão do caralho, muitas vezes seus votos nem contam, porque pelo voto popular, a Hillary ganhou. Então, assim, mas eu acho peculiar que eles próprios, por mais que, sei lá, o cara jamais votaria no Trump, eles não questionam o próprio, ou não parece aqui pra gente, que exista um questionamento da forma como eles votam. É muito bizarro, é uma confusão. Isso de ter queimado uma urna, eu fiquei impressionada disso nunca ter rolado. Porque eu lembro que na eleição passada... Eu acho que na eleição passada rolou, não teve também? Não queimaram, roubaram. Ah, roubaram, tá. Pararam o carro lá, roubaram e boas. Ficou por isso. Caralho, cara, na moral. Que várzea, Imagina cara. Que várzea, na moral. Porra, sabe? E aí vem o Kiko. Porra, então, vou comprar uns votos aqui. Ele sempre papagaiando lá nos comícios do Trump. Ai, sabe? Um homem daquela idade. Um homem com 15 filhos pra criar. Com uma postura dessa. E acho que é 15 literalmente, né? E é terrível que esse tipo de coisa, tipo, essa... Que aí não se pode falar em festa da democracia, né? No caso deles, é a zona bordel da democracia. É um bordel. Isso influencia a política mundial, sabe? A gente leva a sério isso. Teve um envolvimento com a Rússia da outra vez, que eu não sei se foi o Trump que
tava puto porque dizia que a Rússia tinha se metido no processo eleitoral dele, mas nem precisa um outro país se meter. Olha o que eles fazem, eles botam fogo, eles roubam urna, sabe? E a gente aqui caçando pelo em ovo. Nossa, a urna não é auditável. Sim, mas também não dá pra pegar fogo no meio da eleição. Mentira, e é auditável. Então, assim... eu ia dizer isso. Não espalhemos fake news. Não dá pra pegar uma urna e simplesmente levar pra minha casa. Esses votos não vão contar, que eu vou roubar essa urna aqui. A urna com os votos no meio da rua, assim. Largada lá. Imagina isso no Brasil, gente. Não, cara, é surreal, é surreal. Não, a minha única dúvida... parece. A minha única dúvida é, tipo, como é que se controla isso? Tipo, eu votei pela carta, mandei a cartinha pelo correio, mas... Eles têm controle pra me barrar quando eu chegar lá pra votar no papelzinho também? Pra garantir que eu não vou votar duas vezes? E se o voto é secreto? Como é que eles contam que o eleitor estava registrado para votar? Porque lá você tem que se registrar a cada eleição, não é igual a gente que é eleitor. Meu Deus, só piora essa eleição. A gente tem que levar a democracia para esse país. Precisamos invadir, né, para levar a democracia lá. Mas vamos invadir. Vai ser o jeito. Mas vamos invadir com nossas urnas eletrônicas. É isso aí. Xandão, a gente não pode. Xandão com sua capa preta invadindo os Estados Unidos com as urnas eletrônicas embaixo do braço, né, cara? O Batman brasileiro. Gotham City prestando assessoria. Xandão pegando uma tipo, chega lá na sessão, aí ele tá assim pendurado, feito um morcego, aí joga assim a câmera na cara do mesário, pá! Aí faz voto direito. Xandão prestando assessoria de como montar um TSE. Monte seu próprio TSE. Exatamente, cara. Enfim, gente, boa sorte aí aos americanos, né? Vamos ver quem que vai ganhar. A gente já também no passado, não tão distante, né, falou que no fim das contas a bomba continua sempre caindo, independente de quem esteja no poder, mas obviamente com o Trump, esse lunático, né, na presidência novamente, seria uma coisa que provavelmente terá consequências muito complicadas para o mundo todo, né? Mas falando em gente complicada, Ana e Thaís, rapidamente, tá? Porque já tá tarde, a gente precisa finalizar a pauta. É porque eu não aguento mais também falar da Venezuela. Mas o nosso querido Maduro, né, o mimizento, ele convocou o embaixador, né, em Brasília e também chamou o encarregado de negócios do Brasil em Caracas para expressar o mal-estar por declarações do assessor especial da presidência, o Celso Amorim. Então ele tá putinho, né, o Maduro até hoje com o Brasil. E é isso, chamou o embaixador de volta. Aí a polícia da Venezuela publicou uma foto com a bandeira do Brasil com a seguinte aspas: quem se mete com a Venezuela se dá mal. Então assim, cara, eu não sei onde que vai parar isso, não sei o que esses caras estão pensando da vida, mas temos aí o Maduro, né, ainda chateado, #chateado, e agora a Polícia Nacional Bolivariana da Venezuela publicando mensagenzinha com indireta ao Brasil, cara. É demais. Eu não aguento mais, deixo pra vocês. E o Brasil, eu não vou dizer que o Brasil era o único aliado que tinha sobrado pra Venezuela, mas o Lula, né, o governo brasileiro ainda era o único que tentava tratar o governo da Venezuela como um governo de adultos, né, exigir certas coisas e olha, vamos entregar as atas de votação e tal. E aí o Maduro simplesmente deu birra. E nós sabemos que Lula é conciliador, porém Lula não é um lesa-pátria. Jamais ia deixar, sabe, tipo, nossa, convocou o embaixador em Brasília, vamos fingir que a gente não viu. Não, eu acho que o governo deve dar uma endurecida, assim, né, na atitude. Isso a gente já falou aqui também que convocar embaixador é uma coisa séria, né? É um jeito de um governo dar um recado para o outro. Tanto que quando o embaixador da Argentina foi expulso da Venezuela, foi o Brasil que foi lá cuidar da embaixada venezuelana enquanto o governo do Maduro deixou. Então, é pura birra. O governo Maduro se perdeu mais do que a gente conseguiu imaginar e mais do que a gente consegue acompanhar. É um governo que está muito perdido nas próprias ações, tanto internamente quanto externamente, e tá dando muito trabalho pro tio Lula, sabe, tentar, por exemplo, nessa história do BRICS, né, a Venezuela deu um migué ali que queria entrar no BRICS, o Brasil, obviamente, não aceitou de cara, mas o Lula tentou dar um ar de
seriedade para a coisa e que o Maduro acabou de chutar para baixo da mesa, então eu acho que o governo brasileiro não vai ter muita paciência, não, né? Na questão das eleições que a gente também estava pelos pacová já de comentar como é que estava funcionando, os outros países já assim, ditadura, e o Brasil assim, não, então, sua última chance, hein? Entrega aí as atas. Os caras fizeram a mínima. Então, assim, o erro do Maduro, dentro de vários erros, né? Não perceber que o Brasil ainda era um esteio, assim, para eles serem minimamente levados a sério. E eu acho que agora o Lula não é que estivesse tomando as dores, mas o Lula não vai mais agir com essa seriedade, dando esses votos de confiança que vinha dando para a Venezuela, não. O que se diz é que ele já perdeu a paciência total, né, com o Maduro, então... Ainda mais depois daquelas falas direcionadas para a figura do Lula, né? Não só mais para o governo brasileiro. A gente da CIA. E o Lula não sabe o que tá fazendo. Aquela é boa demais, cara. A gente da CIA é boa demais. Thaís, você ainda tá por aí ou foi dormir? O senhor Thaís simplesmente foi dormir. Foi dormir, acho que... Ou a coelha pulou de algum lugar de novo. Rapaz, eu tava quase dormindo. Eu fui pegar um café, senão não ia conseguir gravar esse episódio, não. Vocês devem ter percebido que eu estava pescando furiosamente. Falta pouco, Thaís, falta pouco. Algum comentário sobre Maduro ou podemos seguir? Maduro, sei lá, vocês já devem ter falado tudo que eu queria falar. Maduro tá muito mimado. Tá bom de chamar a mãe de Maduro pra dizer, meu filho, tome juízo. Exatamente. Então vamos lá, fechando aqui esse rápido giro internacional, porque tem ouvinte que cobra a gente, né? Vocês não falam e tal, não sei o que. Pronto, falamos aí de Estados Unidos e Venezuela. Depois de tanta coisa ruim, então, vamos falar de coisa boa, que é o nosso Apoia-se. Então, se você quiser nos apoiar, acha que o nosso trabalho é bem feito, acha que a gente merece uma recompensa de alguma forma, se você quer que continue existindo o Midcast Política, principalmente, então você tem duas formas de nos apoiar. Primeiro pelo Apoia-se, que é apoia.se/Midcast, tem diversos planos lá para você poder nos apoiar, ou através do Pix, que a nossa chave é podcastmid@gmail.com, e por lá você pode apoiar o Midcast com qualquer valor, com aquele que você acha que nós merecemos, o que toca o seu coração. E lembrando aqui que o Apoia-se, ele aceita apoio de ouvintes que moram no exterior, né? A gente ficou nessa dúvida no último episódio e está confirmado. Nós, inclusive, já tínhamos ouvintes que nos apoiavam do exterior através do Apoia-se. Então, se você está escutando aí o Midcast de fora do país e quer nos apoiar, você tem essa possibilidade através do Apoia-se. Então, vamos lá, apoia.se/Midcast e podcastmedia@gmail.com, a nossa chave Pix. E falando em Pix, Ana Raíssa, você que é a madrinha do Pix na mão, pauta no chão, nós batemos a meta! Batemos a meta! Hoje aqui, do dia que nós estamos gravando, né, 31 de outubro, era o último dia, né, e a gente já bateu a meta ontem, no dia 30, então muito, muito obrigado a todos os ouvintes que compraram novamente o nosso barulho, né, compraram a ideia, literalmente, né, e fizeram aí seus Pixies ao longo desse mês de outubro, e agora está confirmado, teremos episódio extra no mês de novembro para os ouvintes se deliciarem com mais Midcast ao longo do próximo mês. E a gente já vai lançar a próxima campanha? Não, vamos segurar um pouquinho. Talvez no próximo episódio. Vamos dar um refresco para os ouvintes. Já vamos adiantar que não é pauta financeira novamente. Vocês não vão precisar desembolsar Pixies, né, para tentar a gente cumprir o próximo desafio, tá? Mas se você quiser fazer Pix de qualquer forma, tá aí podcastmedia@gmail.com, sempre lembrando. Acho que eu já falei isso hoje, né? Não sei se eu já fiquei na dúvida aqui. Então, novamente, muito obrigado, né, aos nossos 69 apoiadores que temos atualmente lá no Apoia-se, o número que Thaís Kisuki do passado gostava, né, Thaís? 69. o partido de Thaís Kisuki. Exato. Era o meu partido. Meu partido é um coração partido. E muito obrigado aos ouvintes aí que colaboraram para a campanha Pix na mão, pauta do chão. Se você quiser comprar a nossa estampa, tem que dilapidar as fortunas, né, com a frase icônica aí de Rodrigo Hipólito e ilustração de Thaís Kisuki. Tem link aqui na descrição do episódio. Se você quiser entrar para o grupo do Telegram, que é administrado pelos ouvintes do Midcast, também link na descrição do episódio. E se você quiser entrar para o nosso canal do WhatsApp, onde a gente manda lá alguns lembretes, manda quando sai o episódio,
episódio, né? Manda algumas informações também, link na descrição do episódio. Então vamos lá para nossa última pauta, que é a sucessão na Câmara dos Deputados. A gente teve algumas movimentações ocorrendo. Para quem não lembra, tá rolando na Câmara aquele PL que tenta anistiar os golpistas, né, de 8 de janeiro. E aí o Lira atrasou essa tramitação, ele segurou isso e criou uma comissão especial para analisar o tema. Então, a comissão terá 34 membros, ainda será criada, e com isso ela reinicia o processo dessa tramitação. Ele já estava na CCJ, né, e se fosse votado já podia ir direto para o plenário da Câmara. Então, como a gente comentou uns episódios atrás, o Lira tinha suspendido, né, essa tramitação, e agora com essa comissão ele volta meio que a estaca zero, né, a tramitação do projeto sem data para poder ir para frente, que é uma das coisas que a gente já tinha comentado que poderia ser uma moeda de troca que ele iria utilizar na sucessão, né, do nome dele para a Câmara dos Deputados, na presidência, e ele está apoiando o Hugo Mota, do Republicanos, da Paraíba, que a gente também já tinha comentado em episódios atrás, lá da terra de Taisquisuque, né? Então o Hugo Mota é realmente anunciado agora oficialmente, né, como sendo o candidato de Arthur Lira para a sua sucessão. E aí o que aconteceu? A gente teve o PT confirmando o apoio ao Hugo Mota na disputa pela presidência da Câmara. Então lá vamos nós novamente. E ao mesmo tempo o PL também formalizou apoio ao Hugo Mota para a presidência da Câmara. Então novamente temos um candidato à presidência da Câmara do Centrão, que está sendo apoiado ao mesmo tempo por PT e PL, assim como foi com o Arthur Lira lá em 2023. E depois que o Arthur Lira reiniciou essa questão aí do PL dos golpistas, né, da anistia para os golpistas, o Bolsonaro, cara, ele tava lá na Câmara, né, tava lá fazendo o quê? Acho que tentando fazer lobby, tentando convencer alguém em relação a isso, recebeu a notícia de que tinha sido suspensa a tramitação e o cara resolveu apelar para o coração do Lula. Vejam só vocês, Thaís, o desespero do inelegível é tão grande que ele usou um passivo, né, um passivo-agressivo aqui para tentar tocar o coração do Lula. Abre aspas pro inelegível. Quero que alguém do PT seja o pai da anistia. Gostaria que o Lula tomasse a iniciativa de anistiar. Com todos os defeitos que ele tem, será que ele não tem coração também? Não sabe quem está preso? As pessoas humildes? Fecha aspas. Então a gente tem em 2024... Jair Bolsonaro apelando para o bom coração de Luiz Inácio. Eu só queria dizer que filho feio não tem pai, viu, Jair? E ele, todo malandrinho, ele faz, não sei o que, olha os pobres inocentes que estão presos, tadinhos. Assim, não precisa me botar não, mas se quiser eu entro nessa anistia também, sabe? Ele tá bem sonso, todo sonso, Jair. Não tô pedindo por mim, não. Não que eu queira. Mas se quiser, estamos aí. A Caroline Detone deve ter ficado muito chateada com essa decisão do Lira de não passar na CCJ. Lira tá deixando a batata quente para o próximo, dizendo, meu filho, eu tô saindo e tu te vira. Mota, muito sabidamente, tá cozinhando os dois dos dois lados, né? Não tá se comprometendo nem com um nem com o outro. E PL e PT meio que não tem para onde correr, eles vão acabar apoiando Mota. Eu não sei se tem alguma outra candidatura de esquerda, eu não vi ninguém falando sobre isso, eu só vi candidaturas, acho que do União Brasil e do Republicanos, e aí um já desistiu e o outro tá perto de desistir, então não sei se a gente vai ter uma candidatura única, mas se a gente tiver, eu acho isso, assim, terrível, porque com medo de não ter espaço na mesa, todo mundo tá se refestelando aí no meio nesse banquete, nessa pocilga. Tipo, compreendemos que o presidente da Câmara é uma figura com muito poder e eu acho que as emendas PIX deram, eu acho não, né? A gente sabe que as emendas PIX deram mais poder para ele, né? O orçamento secreto, etc e tal. Tanto que a gente viu que o alto índice de reeleições teve muito a ver também com essa
esse despejamento aí de dinheiro com as emendas PIX. O Hugo Mota parece o Norvana, unindo todas as tribos, né, com essa candidatura dele. E, assim, eu tenho tentado conhecer, saber um pouco mais quem é o Hugo Mota, pois, como paraibana da bancada, agora eu tenho que, né, dizer, não, conheço demais o Hugo Mota, brincava comigo na creche. Mas, assim, algumas coisas que eu vi e ouvi sobre ele, é que ele é de uma família muito tradicional aqui do sertão paraibano, da cidade de Patos, que é, talvez, assim, eu acho que é a terceira maior cidade da Paraíba, Patos, mas é uma das maiores, e a política lá é muito, muito forte. A gente tem muitos políticos de Patos que têm muita força no estado da Paraíba, e a família dele é uma família muito tradicional. Assim, talvez seja a família mais tradicional da política paraibana, mas é muito forte no sertão. E aí, por isso que aqui em João Pessoa, o nome dele não me era tão familiar. Hugo Mota foi se eu não estou enganada, foi o deputado mais jovem eleito no Brasil, com 21 anos. E ele, hoje em dia, tem 35, então também vai ser o presidente da Câmara mais jovem. Agora, eu pensava aqui com a minha inocência, ele é novo. Acho que ele não vai dar tanto trabalho pra gente, não. Acho que ele não vai ser, assim, essa pessoa... Assim, não vai ser como os presidentes que a gente teve Não vai ser um Lira 2, né? Então, aí quando eu vejo com quem esse menino anda, além de ser indicado por Lira, best friend de quem? Eduardo Cunha. Então, temos que olhar para o Hugo Mota com muito cuidado. E ouvindo o Hugo Mota falando, que eu escutei alguns podcasts essa semana, onde ele falava, velho, é Arthur Lira todinho, só faltou ele meter um ausculta no meio da fala dele. O jeito dele falar, você vê, assim, deve ter feito parte da mesma... Não tem... Eu assistia com a minha filha, quando ela era pequenininha, Escolinha de Princesas. Aí deve ter a escolinha dos herdeiros políticos também. Arthur Lira e Hugo Mota devem ter feito parte dessa mesma escolinha. Sim, porque eles são tudo a mesma... basicamente... Eles são tudo a mesma galera. Eles almoçam juntos, viajam juntos. Eu tava escutando, acho que foi a Thaís Bilenque falar no podcast lá que ela tem com Zé Roberto Toledo. Eles são tudo a mesma patota. Eduardo Cunha, Hugo Mota, Lira, tudo a mesma galera. Tem até um apelido pra essa turma dele, mas agora eu esqueci o nome. Deve ser Turminha do Mal. Algum negócio assim, porque gangue do terror, porque galerinha trevosa. Não, e só pra complementar o que o Thaís comentou, o outro candidato que retirou a candidatura, né, foi o Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, né, depois que o Hugo Mota recebeu apoio do PT e do PL, o União Brasil decidiu retirar a candidatura do Elmar. Aí ele ainda ficou meio assim, queria barganhar, mas agora ele desistiu. A notícia que saiu hoje, aqui no dia que a gente tá gravando. E o outro que ainda tá na disputa é o Antônio Brito, do PSD da Bahia, né? Que é o Kassab, tava tentando uma movimentação, trazer ali o MDB pra perto dele, pra poder tentar formar um bloco pra ver se conseguia disputar com um bloco formado aí pelo Arthur Lira, mas a princípio não tá conseguindo. Inclusive, na reportagem que tem aqui no Globo, parece que deputados do PSD já estão pressionando o partido a seguir o mesmo caminho do União Brasil e abandonar a candidatura do Antônio Brito. E tô com a Thaís também, que não vi nenhuma candidatura do PSOL falando que vai lançar alguma coisa, nada. Pelo visto, deve ser uma disputa aí entre Hugo Mota e Antônio Brito, ao que tudo indica, né? Com Hugo Mota sendo favoritíssimo, assim como o Alcolumbre no Senado, também é o favorito. Sim, não, e é engraçado porque a gente nem fala assim de Alcolumbre, né? Tipo, a gente já conhece e já tá eleito. É muito maluco, assim, tipo, todos os dois basicamente já estão eleitos. A gente tá falando aqui de praxe pra ir se preparando pro Sendo ano que é só em fevereiro, né? A gente tá em outubro ainda, né? Diga aí. E novembro, só se fala no caso, nisso. né? Só se fala nisso. E se eu não me engano, eu não sei qual dos dois foi, mas eu acho que foi o Elmar, que ficou magoadíssimo com Lira. Assim, tipo... Foi, exatamente. Você era meu amigo, cara. Você me traiu. Eu perdi um grande amigo. O bichinho ficou muito triste. E aí, Ana, expectativa alta? Mais nada a comentar? Só me acostumando que vai ser o próximo que eu vou ter que odiar diariamente. Presidente da Câmara, eles não têm fidelidade partidária nem apoio nenhum. A fidelidade deles é consigo mesmo. Tanto que temos aí um caso, né, de amizades entre eles. O Cunha, o Lira e agora o Mota. Então, assim,
É meio uns apoios asquerosos, assim. Mas esses caras têm essas aspirações a primeiros-ministros, né? Então, a fidelidade dele vai ser com ele, um pouco talvez com o seu próprio partido, mas nem tanto também. Então é bem pessoalizado essa figura do presidente da Câmara e do presidente do Senado. E, nossa, é um pior que o outro. Não, lembrando que a gente já comentou também aqui em episódios passados que o Hugo Mota foi meio que avalizado pelo Lula também. O Marcos Pereira deu uma entrevista há não muito tempo atrás dizendo que ele levou o nome do Hugo Mota pro Lula e o Lula falou, não, de boa, se você tá indicando, eu apoio, não vou me meter na eleição, porque o Lula sempre teve isso, né? Ele não se mete na eleição da Câmara e do Senado, né? Ele não declara apoio oficial e tal, mas ele falou que não teria nada contra, isso foi noticiado à época. Então esse é o cidadão, e tá aqui também que ele já tem o apoio do PT, do PP, do MDB, do PL, que a gente comentou, e do Podemos. Então, esse bloco já representa 312 deputados para o Hugo Mota. Então, muito mais do que necessário para eleger ele lá na Câmara. Então, esse é o cenário que a gente tem aí. E eu gostei da fala do Odair Cunha, que é o líder do PT na Câmara. Ele disse que após a reunião da bancada, disse ter um profundo respeito pelos demais concorrentes, mas afirmou que a opção foi feita por Hugo Mota. A bancada do Partido dos Trabalhadores, compreendendo a importância de reafirmar os princípios democráticos do Estado Democrático de Direito para garantir o funcionamento adequado dos partidos aqui da casa, irá compor bloco que vai apresentar a candidatura do nosso deputado Hugo Mota. Que situação, hein? Rapaz. Nossa, que vergonha essa nota, cara. Meu Deus do céu, cara. Enfim, vamos fechar então aqui, ó. A gente teve só um adendo que a Câmara rejeitou a taxação de grandes fortunas e concluiu a segunda etapa da regulamentação da reforma tributária. Foi uma proposta do PSOL dentro do projeto de lei que cria o comitê gestor daquele futuro imposto sobre bens e serviços, né, que vai substituir o que existe atualmente, né, o que estão sendo chamados de IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS. A gente também já comentou isso aqui no passado. Então, a proposta era taxar em 0,5% ao ano os patrimônios de 10 a 40 milhões, em 1% aqueles entre 40 e 80 milhões e em 1,5% as riquezas maiores que 80 milhões de reais. E, obviamente, isso não passou, né? Porque a gente tem o Congresso mais asqueroso, mais escroto, né? Acho que da história, bancado por milionários, formado por milionários, e dificilmente isso iria passar, ainda mais numa emenda proposta pelo PSOL, né? Então, enfim, a gente teve essa rejeição, agora a gente segue a princípio, né, com essa reforma tributária sem conseguir incluir a taxação de grandes fortunas. E essa reforma tributária, enfim, cada vez mais amarga. Essas, por exemplo, não tivemos a taxação das grandes fortunas, e o que a gente vê o pessoal falando não, nós vamos ter que mexer na política de valorização do BCP, da aposentadoria, de desagregar o salário mínimo, não sei o quê, como se, tipo, não, a solução, infelizmente, não tem outra solução, vai ter que ser essa, porque o governo tem que fazer cortes, porque o governo está com déficit, e não sei o que lá. Aí, tipo, não, então vamos cortar os super salários. Tudo bem, vamos cortar os super salários, tem pessoas ganhando acima do teto. Não, mas aqui, vamos acrescentar essa exceção, e essa outra exceção aqui, e essa outra exceção aqui. E aí, quando a gente vê, ao invés da gente estar acabando com os salários acima do teto, a gente vai acabar legalizando essas atitudes a partir das exceções na legislação. Então, a gente que buscava a nossa arrecadação e acabar com os gastos ilegais, inconstitucionais, porque é inconstitucional, até onde eu sei, né, não sou nenhuma grande conhecedora do direito, mas eu acho que deve ser inconstitucional você ganhar acima do teto do funcionalismo público, né, se não for, acho que deveria ser, porque teto já é o nome. Mas aí é isso, a gente tá aqui, né, vendo essa reforma e tipo, não, beleza, taxa aí as comprinhas de R$50 da Shein, pô, taxa. Assim, eu acho que o governo ainda tem a opção de tentar por outros caminhos essa taxação, mas
mais uma batalha perdida em relação a isso. Mas o Congresso vai vetar de novo. Exatamente. O Congresso vai ser muito difícil a gente conseguir essa aprovação sem, sei lá, um plebiscito. Eu acho que isso é o tipo de coisa que poderia ir a um plebiscito, porque se for esperar o nosso Congresso, olha, os cabelos botar da gente pressão, vão ficar Mas muito brancos. o Lula, nosso tricampeão mundial de conciliação, já passou de bicampeão, já tetracampeão. Ele não vejo, né, isso partindo do governo Lula, né, uma proposta como essa, né, infelizmente. Bom, fechamos aqui a nossa pauta. Eu quero saber se, Ana, você está com muito sono para fazer o seu momento ou podemos finalizar com ele? Não, vamos finalizar com ele. Então vamos lá para o nosso momento. Ana, Raíssa, Marília e Gabriela. Para quem por acaso está chegando aqui hoje, né, esse momento é tipo um bate-bola, jogo rápido aqui com Ana Raíssa, que na verdade eu meio que faço o papel da Marília Gabriela, né? Leio uma manchete. Na verdade, a Marília Gabriela é você. Exatamente. Porque eu leio aqui uma manchete, né, de uma notícia, só a manchete, e a Ana Raíssa faz o seu comentário preciso e certeiro em relação àquela notícia. E é isso, gente. Eu acho ótimo, porque aí dá tempo de eu olhar os comentários enquanto a Ana tá... Boa. Então vamos lá, Ana. Primeira notícia aqui, ó. Gilmar Mendes anula todas as condenações de José Dirceu na Lava Jato. Um homem que foi bonito igual José Dirceu, ele não tem que ser condenado a nada. O mais belo guerrilheiro da América Latina. Ela falou com paixão agora, hein, Ana? Nossa, 100% apaixonado por isso. Eu achei que você ia mandar um hashtag chupa-amor, alguma coisa assim, mas foi muito além do que eu tinha imaginado. Uma declaração de amor. Exatamente. Vamos lá pra próxima, ó. Bicheiro Rogério Andrade é preso por envolvimento na morte de Fernando Inácio. Nossa, divulgação pesadíssima, né? Daquela série da Globo lá, do Vale o Escrito. Vale Escrito. A Globo investiu bem aí na divulgação. Exatamente. Esse evento anual, né? Que é a prisão de bicheiros aqui no Rio de Janeiro. Né? Nossa, muito. Aí, e é legal que é um pouco antes do carnaval, né? Aí a galera fica aquela tensão. Será que ele vai poder participar do carnaval? Será que ele vai ser solto até lá? É sempre esse momento de expectativa, né? Aqui no Rio. Já é parte da cultura carioca, já. Exatamente. Daqui a pouco o pessoal tá postando em bet, né? Se o Rogério de Andrade vai estar na Marquês de Sapucaí ou não. Última notícia aqui, Ana. Mulher pelada tenta ser ouvida por Lula e Alckmin no Palácio do Planalto. Doutor Geraldo cuidará disso. Ela já foi pronta para o exame para a ausculta dos pulmões. É surreal. E tem a foto, né, na reportagem. A foto dela, ela peladona, assim, uma foto de costa. Eu acho que não precisa de tanto para chamar a atenção do Lula, não, mas tá difícil de superar essa aí. Essa aí é campeã mesmo, né? Eu sei uma que supera. Aquela patriota que pintou metade do corpo de verde e metade de amarelo. Caraca, ficou de biquíni. Boa lembrança, hein? Foram tantas figuras, né? Tantas. Às vezes a gente lembra de umas... Até o Homem-Aranha muito melhor patriota. do que aquele viking do Capitólio, ó. Produto brasileiro superando. Muito melhor. Internacional. Nossa. Me fez lembrar o Homem-Aranha patriota também, né? De verde e amarelo. Sim. Nossa, olha. Fechamos então aqui esse momento. Fauna. Vamos agora para o momento de Taishikisuke com vinheta. Vamos lá, então vamos chamar a vinheta da Cartinhas da Xuxa. Eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso, mas para os baixinhos que não são preguiçosos, vamos para as Cartinhas da Xuxa com Thaís Kizuki. Thaís, você gostou da vinheta que eu fiz especialmente para você? Eu achei ela meio preguiçosa, Vitor. Eita, verdades. Caraca, que absurdo, cara. Que calúnia. Ei, uma coisa. No episódio passado eu não li. Não, eu só leio não. O do passado. Não. Só do da live. Chega, Thaís, já estão. São 00:02, Taishikisuke. Então, o do episódio normal eu não leio. Eu leio só o da live. Exatamente. É o do último episódio. Desculpa, ouvintes que comentaram nos episódios anteriores. Não deu pra comentar na live. Já são 00:02. E já tá. Mas bom, a gente né? lê. A gente lê tudo. Amamos todos vocês. Estão sempre em nossos corações. Guardado no nosso coração. É. Exatamente. Mas, Thaís, eu tava pensando aqui, será que não seria melhor você ler o resultado da enquete? Porque muitos comentários são relacionados à enquete. Talvez ler o resultado da enquete. Cara, A chinelada que certa pessoa tomou. Velho.
Olha, essa enquete foi assim, eu nunca vi. Eu me senti no Twitter de novo, vendo os quotes do último da enquete. Minha gente, olha, eu estou impressionada como vocês ficaram assim. Foi guerra de fandom, sabe? Mesmo, guerra de fandom, assim. Foi guerra de fandom, foi pior do que a nossa Copa. É um tema que move paixões. Não, só pra contextualizar, pra quem não viu lá no Blue Sky, eu peguei o print, né, da enquete e postei lá, falando, finalmente a votação que está movendo o país, ou mexendo com o país. E aí alguns perfis com um número, sei lá, razoável de seguidores, deu RT comentado nesse meu post, sei lá por quê, porque são perfis que não seguem o Midcast. E, cara, esse post teve, sei lá, 200 RT comentados, sei lá quantos, e a galera, assim, povo rosa, cara, impressionante mesmo. Essa galera nervosa. Ficou nervosa, viu? Eu fiquei com medo de apanhar. Tava você vai morrer! Você não usa chinelo, você vai morrer, você é podre, você vai pegar fungo no pé, não sei o quê. Você usa chinelo, você é um fascista, você é um psicopata. Só nesse nível, todo mundo tava errado. Se você usa, se você não usa, se você toma banho, se você não toma banho. Não, olha, galera, a gente é tudo brasileiro, todo mundo toma banho, então tá todo mundo certo. Independente do time que você for. Porém, quem venceu a enquete... Olha a felicidade dela, Ana. Eu fico muito acuada pelo tanto que a Thaís é competitiva, porque onde há competição, serei abstenção. Aí eu... Ai, cara, os ouvintes têm que ver esse momento de Thaís Kisuke, a cara de alegria dela. Então, quem ganhou foram 71 votos, e quem ganhou com 67% dos votos foi o time descalço. Então, Canalhas. o brasileiro prefere tomar banho descalço. Esses são os eu fatos. acho que nunca teve uma votação grande assim, né? De tantas pessoas. Não, acho que já teve na época da paródia e na disputa dos fandoms também teve bastante, assim. Tem que ser polêmico, né, galera? Se a gente fosse safado, a gente cavava uma polêmica desse toda semana, né? Mas a gente é bonzinho demais. Tem que ser natural. Tem que ser natural, senão não funciona. A gente é muito autêntico, muito verdadeiro. Exatamente. Muito humilde também. Muito humilde, totalmente humilde. Humildade é o meu segundo nome, modéstia é o terceiro. É o podcast da humildade isso aqui. Não, aqui é só o melhor podcast do Brasil, porra. Nada mais. Bicho. Com certeza. O mais com humilde. certeza não é o maior, porque os outros não conhecem a gente, mas o melhor com certeza é. Mas em breve. Se preparem. Então, vamos lá. Amanda disse no Spotify mais um episódio excepcional que trata com profundidade e verdadeira diversidade de opinião um tema complexo da sociedade brasileira. Chinelo no banho. Obviamente, sou time chinelo, dando orgulho para o MS e o SUS. Por favor, convidem a Bea para o episódio sem pauta. Olha aí, hein, cara. Ótimo comentário. Todos os comentários são sobre chinelo ou descalço, né? Uma coisa que eu reparei ao longo da semana é que, tipo assim, apesar do time descalço ter ganho a votação, o time chinelo, né, a galera do time chinelo era mais vocal, entendeu? Eles gostavam realmente de explicar o porquê, dar opinião, é pra não tomar choque no banho, é pra não escorregar, tipo assim, pra matar a barata se aparecer, entendeu? E eu fiquei pensando que muita gente fica assim, meu Deus, chinelo, e é uma coisa que eu não me toquei, e eu acho que só depois do que acho que o Rodrigo falou, é que eu fiquei pensando assim, qual era a dúvida dele? Mas é porque, cara, aqui em Brasília, ele falou assim, não sei o que, é o box molhado. E eu fiquei, que box molhado? E aí eu me toquei, que é porque aqui tá seco o tempo todo, então você não tem risco do chinelo mofado, e nem do chão do banheiro mofado também, você pode usar o box a qualquer momento, ele vai secar. A toalha, se você tomar 2 banhos por dia aqui, você usa a mesma toalha, ela vai estar seca. E eu acho que é difícil, tanto quem mora num lugar tão seco assim, quanto quem mora em região litorânea igual vocês, pensarem numa outra possibilidade, né? Uhum. Porque uma vez eu falei de lavar o cabelo todo dia e alguém lá no Blue Sky falou assim, meu Deus, mas você usa secador tanto assim? Eu falei, não, gente, ele seca só assim.
Aqui é mas eu não uso impraticável. secador, não. Mas também você não tem um cabelão, né? Eu acho que quem tem um cabelo muito Mas já grande tive. deve precisar dar uma secadinha Já na tive. raiz. Assim. Não. Outra Eu sou realidade. meio hippie. Então, o Bruno FPT, que está aqui com nós hoje, né? Está aqui conosco assistindo a live, disse: tomar banho descalço é dizer à vida: você não controla, eu estou aqui porque eu quero. E se ela quiser ir, que vá. Então curtam, paguem os boletos no último minuto do dia, chamem o crush para sair do nada, desçam a escada de 2 em 2 degraus, empinem moto, chamem miliciano de brocha na cara dele. Quem não morre não vê Deus. Simplesmente amei esse comentário. Eu li isso todas as vezes que eu abri o meu celular, eu li isso, que eu amei. Muito obrigada, Bruno. Que palavras, que sequência de palavras. E M. da Rochella falou que quem é contra a eleição burguesa muitas vezes vive dos privilégios de ser um filhinho revoltado do burguês, que não abre mão de privilégios e por isso tanto faz quem for eleito. Depois pego minha herança, abro um ponto de cultura, dou uma terapia alternativa, porque não sou academicista. E o chinelo, Márcio? Não falou do tempo. Não falou. Olha, consegui um comentário que não falava de chinelo. Agora, no Instagram, o Joy falou, aqui tem denúncia, viu? Disse, Vitor falou que ia cantar parabéns, mas simplesmente ficou descrente com a discussão sobre chinelo no banho. Eu não ganhei parabéns, minha gente. Olha, eu tô aqui gravando, morrendo de sono. Tô aqui dando o meu sangue e nem parabéns eu ganho do patrão. Tá vendo na hora de ter parabéns descoordenados. Não assina minha carteira. Não me dão bombons. de presente de aniversário, tá ligado? É tipo... Não teve day off. Eu vou fazer greve. Não teve day off, Não tive day off, que absurdo. Mano, a gente precisa corrigir esse erro então. O que você acha? Atrasado, mas precisamos, né? Parabéns descoordenado de 2 pessoas? Uma no tempo, uma no contra o tempo? Exatamente. Vamos lá? Acho, hein? A gente cantou pra você naquele dia todo junto. Então vamos lá agora pra Tasquissu, que é atrasado o parabéns coordenado. Pra mim e pro Lula. Pra você e pro Lula. É mesmo. Boa. Verdade. Então parabéns descoordenado em 3, 2, 1... Parabéns. Parabéns pra você. Nessa data querida. Parabéns para Tasquissu, que não está cantando junto com a gente, está só ouvindo. Na lavoura da amizade. Parabéns, Tasquissu. Ai, muito emocionada. Obrigada, Joyce. Se não fosse você, eu não ia ganhar parabéns nesse podcast. A gente precisa dos nossos ombudsman aqui. Olha só, vou fazer um desafio, um mini desafio aqui, Tasquissuki, para corrigir ainda mais esse erro. Tá. Eu queria que os ouvintes que estão lá no grupo do Telegram mandassem parabéns para você lá no grupo e eu vou pegar os áudios que eles enviarem e vou montar um parabéns coordenado para você. Uau! Ai, amei. Fica o desafio aqui para os ouvintes que estão escutando e estão lá no nosso grupo do Telegram. Valendo, hein? Bora lá. Quero ver. Agora é a hora de vocês provarem que amam esse podcast. Eu mesmo falou que o embate chinela versus descalço podia trazer uma terceira via. O tapetinho antiderrapante. Achei que ia falar um pé sim calçado, outro não. Falar, nossa, imagina vocês estão abrindo muito escala assim no banho. Não, e o pior é que, tipo, eu nem contei do pior, na raiz. O pior não é que eu tomo banho descalça. O pior é que eu tomo banho dançando. E aí descalça. Sim, é viver perigosamente. Aí, de fato... Desce a escada de 3 em 3 degraus, né? Nem 2, né? 3. A 3. Bicha é ousada mesmo. O Dafael disse que dia de votação na casa dele já é tradição. É uma das poucas coisas que eles fazem em família. Vai todo mundo junto e é a primeira coisa que fazem no dia. Eu acho muito bonitinha essa tradição, assim. E a minha filha começou a votar comigo, votar esse ano, aí a gente colocou ela na mesma zona que eu. Então a gente vota exatamente na mesma urna, aí é ótimo que a gente vai junto, eu ajudo ela lá na hora, tirei 1000 fotos, e ela, ai mãe, para de tirar foto, e eu, toda emocionada, tirando foto da primeira vez que ela votou. Aí ela vai lá e aperta o que na urna, Ana? 69.
Já pensou? Eu espero que ela... Bom, é pra você ver que as coisas sempre podem piorar, né? Eu, na idade dela, eu podia votar 69. Hoje em dia, ela nem pode, porque ela tem que impedir que um bolsonarista virasse o nosso ministro do genocídio, virasse prefeito da cidade. Não dá nem pra fazer graça, né, cara? Não dá nem pra fazer graça. Pois é uma pena. Só pra finalizar com os comentários do Blue Sky. O André Ferreira falou, mais uma excelente cobertura das eleições. Ontem tava felizão com a nossa vitória em cima do Raspa Caneco. A vaia cearense da Thaís foi muito boa, 8 de 10. Obrigada, André. E ele é do time de Ana Raíssa e Bia, chinelo no banho. O VG Souza, o xará do Vitor, disse que o ânimo da bancada para falar sobre as eleições de São Paulo e de Porto Alegre disse tudo. Mas é muito importante a fala do Rodrigo. Boulos lutou contra toda uma máquina pública e de mídia e ainda assim teve jogo. PS, time sem chinelo e tapete de borracha para evitar escorregar aqui. Eu vou falar, o tapete que eu tenho no meu banheiro escorrega. Eu acho mais seguro tomar banho sem tapete do que com. Menina, depois que a minha mãe caiu no banho, e olha que ela toma banho de chinelo, que foi ela que ensinou, a gente descobriu que esses tapetinhos aí, os médicos têm horror. O verdadeiro tapete antiderrapante, ele é do tamanho do box, ele é alto, assim, você compra nessas farmácias de coisa médica mesmo, assim, esse tapetinho aí da multicoisa que a gente usa, eles só servem pra gente escorregar. Pois é. Exatamente. Pois é, vou tirar pra poder dançar em paz no banho. Porque senão depois eu vou morrer. O tapete. Não, Quebrar e o o pior é que eu lavo, pinto o cabelo de azul, o tapete tá todo azul já. Ainda bem que o banheiro é azul também. Fica no tema. Tapete temático. Fechou os comentários? Mas pronto, terminamos. Fechou os comentários. Por hoje é só, pessoal. Maravilha. Então vamos agora ler o nome dos apoiadores. Ó, tá aí vocês estão com a pauta aberta? Vocês podem ler aí. Então manda brasa. Lá no Apoia-se de R$20, Cristiana Terrien, Joana Porto, Eduardo Vasconcelos, Liane do Espírito Santo, Rafael Cavalcante, Eduardo Bilk, Daniele Filarete, Eislan Pimenta, Cadide Albuquerque, Ana Iris Marques, Gabriel Pires, Wagner Gomes, Ricardo Janotto, Fernando Lira, Rodrigo Rocha, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes e Daniel Ribeiro. E no Pix de R$20 ou mais, Bruno Felipe Teixeira, Wagner Pinho, Leonardo Gandolfi, Ângela Mogadouro, João Enomoto, Márcio Luiz, Elisa Araújo, Cristine Medeiros, Rodrigo Brandão, Mariana Zampol, Márcio Ventura, Eduardo Vieira, Se Vira nos 40, Guilherme Teles, Camila Nogueira, Caroline Graciane, Leonardo dos Anjos, Ana Iris Marques e Tiago Luiz Pereira. E os nossos queridos apoiadores aí da categoria Beijo da Lhama lá no Apoia-se, Tiago Luiz Pereira, novamente ele aqui, Pablo Cardoso, Jorge Leonan, Camila Neiva, Laís de Moraes e Rene Barcelos. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Lembrando que esses nomes são, né, da galera que estão com apoio ativo lá no Apoia-se, e a galera do Pix é quem fez nos últimos 30 dias, né? Faço um filtro aqui de quem fez Pix de R$20 ou mais. E vocês são fodas demais por terem nos apoiado, né, nesse mês. Muito obrigado mais uma vez. Então vamos encerrar por aqui. Este podcast foi apresentado por eu, Victor Souza, por Ana Raíssa e por Thaís Kisuki. Uma com chinelo e a outra descalça. Edição desse que vos fala, Victor Souza. E as nossas redes sociais são Midcast lá no Blue Sky e @podcastmid no Instagram. É isso, valeu gente, até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu pessoal, tchau, tchau. Cheiro.